Como superar a fase em que tu deixas de fazer sacrifícios e tu obtens a recompensa? Falam que nós temos que fazer sacrifícios, não é? Para nós obtermos algum resultado na nossa vida, nós temos que ser consistentes, nós temos que não desistir. E eu própria defendo essa ideia, mas muitas vezes, e era o que eu pensava, pensamos quando é que a fase do sacrifício tem que parar, quando é que a fase de passar dificuldades em alguma coisa tem que acabar para começar a colher os resultados. À custa dos meus próprios erros, eu aprendi de que muitas vezes nós tentamos inverter a ordem e tentamos forçar essa inversão na ordem de sacrifícios e depois resultado. Nós queremos primeiro os resultados e os benefícios antes do sacrifício. E aprendi à minha custa que isso é uma forma de pensar errada e é uma mentalidade que não nos leva a viver a vida que poderíamos estar a viver neste momento. Que não nos leva a viver a vida de acordo com aquilo que são as nossas capacidades, a nossa habilidade ou até o potencial que nos foi entregue à nossa nascença. Eu acredito mesmo que para nós obtermos um resultado ou vivermos uma determinada vida, nós primeiro temos que nos tornar a pessoa que vai viver e é capaz de construir essa vida e viver essa vida efetivamente. O problema está que para nós mudarmos a nossa identidade, para mudar aquilo que nós somos, é um longo caminho e é um processo que não só é difícil para nós, como também é um processo muito longo. E esse processo longo e o facto de nós estarmos muito habituados a resultados rápidos e a coisas rápidas dificulta a nossa mudança e, dificultando a nossa mudança, também dificulta os nossos resultados. Provavelmente já ouviste falar de que tudo aquilo que vale a pena, tudo aquilo que realmente é importante demora tempo. E isso acontece precisamente por isso. Pelo facto de que, para nós conseguirmos algo, temos que mudar a nós próprios. E para mudar a nós próprios não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Aí é que surge a palavra sacrifício. O sacrifício não está em levantar-te às 5 da manhã e pegar num livro para ler. Sacrifício está em tornar-se a pessoa que vai fazer isso e que vê algum sentido nisso. Tu, para te tornares essa pessoa que faz efetivamente isso, que toma essas ações, tens que mudar a tua forma de pensar e aquilo que tu valorizas. Eu hoje de manhã, inclusive, estava a falar com o meu namorado, estávamos a tomar um pequeno almoço e estávamos a comentar esse facto de que não é 2 páginas por dia que faz a diferença, é o conjunto de todas as páginas que tu vais lendo ao longo do tempo. Mas para tu leres ao longo de todo esse tempo, tu tens que começar agora a ver sentido naquilo, a fazer um zoom e ver que no longo prazo vai fazer sentido, apesar de não estar a fazer sentido agora, entendes? Então, toda essa história de sacrifício não é uma questão de eu vou fazer um sacrifício agora para obter um resultado a seguir. Eu vou acumular pequenas coisas, pequenas ações que se calhar são sacrifícios agora para mim, mas que no longo prazo vão estar tão incorporados que aquilo já não é um sacrifício para mim. Depois, novamente, no futuro, novos sacrifícios vão surgir, novas escolhas vão surgir, mas neste momento é esta pequena escolha que eu tenho que tomar. E eu estava a falar com o meu namorado sobre essa questão do acúmulo de pequenas escolhas, de pequenas coisas, como ler 2 páginas por dia antes de tomar o pequeno almoço. E ele estava a comentar que ele, quando vai no transporte público para o trabalho, também gostava de ler um livro, mas com o barulho do transporte público ele não consegue se concentrar a ler. E eu perguntei-lhe, olha, mas o que é que tu fazes quando vais para o trabalho? Então, ele disse que ia no telemóvel a ver vídeos curtos, a ver conteúdo. E eu disse, olha, se tu experimentares hoje pegar num livro e ler uma frase e tu não conseguires internalizar aquela frase, ou seja, tu não conseguires entender aquela frase porque está muito barulho e não consegues te concentrar, tu lês a frase novamente. Se não conseguires entender ainda assim, tu lês a frase novamente. Se tu chegares ao trabalho, reparem no que eu lhe disse, e só tiveres lido uma frase, tu já fizeste mais do que no dia anterior. Então o teu sacrifício naquele dia foi ter lido uma frase. É um sacrifício que teve um pouco resultado? Mas tu no futuro vais pensar, eu li uma frase, amanhã eu vou ler 2. É ir aos poucos, é tentar começar com pouco. Eu vejo que hoje em dia as pessoas já não querem começar com pouco, já querem sair da casa dos pais e comprar logo uma casa, já não querem começar com uma casa alugada. As pessoas já querem começar com um emprego a ganhar muito dinheiro, as pessoas já querem começar no primeiro emprego, comprar um carro muito bom.
não querem, não valorizam começar com pouco, com pequenas coisas. Esse é o real sacrifício, poder começar com pouco. Quando nós olhamos para grandes marcas, tipo o Nike, ou grandes empresários, tipo o Jeff Bezos, por exemplo, que é o criador da Amazon, eles não começaram com a empresa que têm hoje, eles não começaram com os escritórios que têm hoje, eles começaram com pouco. E eu comecei a olhar para mim própria, para a minha própria história, e eu comecei com saída da casa dos pais, alugar um quarto por 400 euros por mês. E era tudo aquilo que eu conseguia pagar. Eu agora, neste momento, estou num apartamento com o meu namorado e se calhar, quiçá no futuro, eu vou olhar para trás e pensar que aquele que eu estou a viver agora, neste momento, era pouco. Mas não é fazer o sentido contrário. Eu pensar agora que já estou a viver com pouco. Não, eu estou a viver com aquilo que eu consigo neste momento, que é o suficiente para mim. Neste momento, no futuro, eu vou olhar e ver que eu, naquela altura, vivia com pouco, mas era aquilo que eu conseguia, como eu agora faço para a questão de eu estar num quarto. E eu agora olho com carinho para essa altura, porque essa altura foi necessária. E há uma beleza, sabem, em começar com pouco. E há uma beleza em fazer os sacrifícios, porque tu depois, no futuro, vais olhar para esses sacrifícios, vais olhar para esse pouco com carinho. Foi aquilo que te permitiu aprender e foi aquilo que te permitiu evoluir. A ambição de constante melhoria, a ambição de ter mais, é aquilo que nos move. Se nós começamos já com tudo, o que é que nós vamos desejar? Se nós começamos já com as coisas sem dificuldade nenhuma, sem sacrifício nenhum, para que é que nós estamos a viver? Viver é superar obstáculos, viver é apreciar pequenas coisas. E foi isso que me levou muito tempo, eu diria que só há bem pouco tempo, é que eu comecei a internalizar isso na minha vida. A tal história das 2 páginas. É pouco, isso não vai fazer diferença, como dizia o meu namorado. Não é 2 páginas que tu vai enriquecer, não é 2 páginas. São aquelas 2 páginas que me vai permitir aumentar a minha confiança em mim própria. É essa confiança em mim própria que me vai permitir lançar os meus projetos. São esses projetos que me vão permitir evoluir. Estão a ver? Tipo, é uma escadinha e não tipo saltar de graus. Eu nunca fui a pessoa que gostou de andar de 2 em 2 degraus, literalmente. Eu gosto de subir de graus. E nós não podemos ser, pelo menos na minha visão, toda essa história de sacrifícios e força de vontade, toda essa história de atingir objetivos e fazer sacrifício, significa para mim, é aquilo que eu acredito, significa para mim aceitar aquilo que nós temos hoje, não se contentando com isso, ou seja, melhorando pequenos pontos e fazendo pequenos sacrifícios. Voltando à história do meu namorado, ele leu só 2 páginas, mas isso foi essencial para ele começar a ganhar alguma confiança e no dia a seguir ele ir requisitar o seu passado e ver, eu ontem li 2 páginas, deixa-me hoje tentar ler essas 2 páginas e talvez mais um bocadinho. É isso que vai acrescentando, é isso que vai motivando, é isso que faz mover, é o movimento que faz mover. Não é o estar parado e querer ter as condições perfeitas. Eu olho quase como o ter as condições perfeitas, o ter, sei lá, que ter a câmara perfeita, o microfone perfeito. E eu olho isso com alguma imaturidade, sabem? E estou à vontade para falar sobre isso porque eu passei por isso e eu também pensava assim. Eu pensava que tinha que ter, mas isso é imaturo da nossa parte, o querer ter sem primeiro aceitar que não temos, sem primeiro aceitar que ainda não somos a pessoa que está lá naquele sítio e está tudo bem, é possível chegar lá, é possível começar com pouco, é possível chegar àquele sítio. Porque é que as pessoas que vieram do nada, tal como a história que eu contei da Nike, tal como muitas outras empresas e empresários que começaram do nada, porque é que essas pessoas inspiram? Porque tu te identificas, porque tu também estás do zero. Então, se é possível começar do zero e construir alguma coisa, porquê que eu não farei isso? Porquê que eu quero já começar no 100, quando eu posso começar no zero? E começar do zero não tem preço. Começar do zero tem vantagens. Eu no outro dia estava a falar com uma seguidora e eu dizia-lhe que tu começares a criar conteúdo na internet e começares sem seguidores nenhuns, sem teres aquele público, tem vantagens porque tu podes errar e ao errar tu vai-te permitir aprender. Porque quando tu tiveres 10 mil ou 100 mil, tu já não vais ter tanta margem para errar. Já não vais ter tanta licença poética para dizer aquilo que se calhar queres dizer ou que estás à vontade para dizer. Então aproveita essa fase do início para experimentares, para ser tu própria, para ser autêntica, para
se calhar até descobrires aqueles que são os teus valores, porque ao início não sabemos bem aquilo que queremos, não sabemos bem sobre aquilo que queremos falar, sobre aquilo que nos identificamos, e está tudo bem, porque ao início nós ainda estamos a descobrir. Está tudo bem, está tudo bem. Tu chegares a uma determinada altura e querias mudar de carreira, está tudo bem tu mudares de opinião. Porquê? Porque mudança significa que tu estás a evoluir, que tu estás em movimento. Eu nunca vi ninguém evoluir a começar já com tudo. Eu nunca vi ninguém se tornar uma pessoa extraordinária já com as ferramentas todas. Ou seja, ninguém começa com tudo. Eu nunca vi ninguém ir à luta por alguma coisa que realmente acredita se já tivesse aquilo. Ou seja, tu vais à luta por uma coisa que não tens, não vais à luta por uma coisa que tu já tens na tua vida. Porque o ser humano é movido a movimento, porque a motivação é precisamente isso, é tu teres um motivo. Se tu já te possuis determinada coisa, ou já tens determinado estilo de vida, para que é que tu vais lutar por aquilo? Imaginemos que tu agora recebias muito dinheiro. Tu se calhar vais-me agora dizer que eu com muito dinheiro tinha a minha vida resolvida, eu já não precisava trabalhar. Eu dizia isso, eu só queria ter dinheiro para não precisar de trabalhar. Reparem que vida tão infeliz. Eu acho que isso é um pensamento completamente errado. Eu acho que nós estamos aqui para contribuir com alguma coisa e nós estamos aqui para o movimento. Eu costumo dizer que o pior inimigo do ser humano não é o fracasso, é o piloto automático. Porque o fracasso permite-te aprender, permite-te evoluir e permite-te sair do ponto onde tu estás para um ponto diferente, em que tu possas utilizar essas coisas para teu benefício. O piloto automático não te permite nada. O piloto automático permite tu vives a tua vida sem dares conta que ela passou. Isso é das coisas mais dolorosas que pode existir. É uma das coisas mais dolorosas e que te deve assustar de verdade. Tu chegares a uma determinada idade ou chegares ao final da tua vida e olhares e vês o que é que a minha vida passou a correr. Eu não concretizei nada que queria concretizar, não tive a força para fazer aquilo que podia ter feito, porque tinha saúde, porque tinha ideias, e não coloquei em prática porque me limitei a mim própria. Nós somos as pessoas que mais nos limitamos a nós próprios. E eu sei que o tema deste vídeo é sobre sacrifício, mas sair desse piloto automático é o maior sacrifício que tu podes fazer na tua vida, mas que te vai permitir, esse sacrifício te vai permitir alcançar tudo aquilo que tu desejas. Eu já fiz vários vídeos para este canal sobre alcançar os sonhos, sobre motivação, sobre procrastinação, mas realmente toda essa visão que eu trago aqui converge pelo simples facto de que tu, de te deparares com determinados problemas, tens que sair daquele ponto que é confortável para ti. Sabem o que eu vejo muitas vezes acontecer? E digam-me se isso não é verdade. É que muitas vezes nós desejamos muito uma coisa, mas quando atingimos essa coisa, ou não demos que atingimos, não damos por ela, ou então passamos a desvalorizar aquilo. E eu quero muito entrar para a faculdade e aquela ansiedade, eu estou a acabar o meu secundário, eu quero muito ver lá o meu nome no colocado, eu quero muito. Ok, tu fazes o que é preciso para atingir isso. Tu vês o teu nome, colocação na faculdade e tu vês assim, ai meu Deus, estou tão feliz, mas essa felicidade chega um momento que acaba. Tu depois vais para a faculdade e quando estás na faculdade começas a reclamar da faculdade, começas a reclamar que tens muito que estudar e não te lembras que tentaste muito estar naquele lugar. A nossa cabeça adapta-se à situação e vai procurar outra coisa que deseja. Depois tu estás na faculdade e queres muito acabar o curso. Nunca mais acaba isto, nunca mais acaba a faculdade. E quando tu acabas a faculdade, tu desejas muito. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, então eu estou a falar aquilo que eu senti. Depois desejas muito, eu quero arranjar o primeiro emprego e começar a ganhar dinheiro, eu nem vou acreditar quando receber o primeiro salário e poder escolher aquilo que eu posso comprar, sem depender de ninguém. E depois isso acontece e aquilo, uau, o primeiro salário, mas depois o segundo, o terceiro e o quarto, ok, eu tenho que ir trabalhar por um salário e tu começas a desejar outras coisas. Isso acontece porque nós nunca estamos satisfeitos, nunca estamos contentes. Isso quer dizer que nós não somos gratos? Isso é uma coisa diferente. Tu podes ser grata, ficares feliz e ficares contente, mas depois tu vais-te adaptar de tal forma, vais procurar outra coisa que tu desejas. O ser humano vai sempre desejar alguma coisa que não tem. Então, o segredo não é, na minha visão, pelo menos, tu teres já todas as condições ideais e não teres que fazer sacrifícios. O teres que fazer sacrifícios, o teres que abdicar de coisas, faz parte do ser humano e é aquilo que nos move. Entendem? O sacrifício, na verdade, não é sacrifício. É aquilo que motiva o ser humano e que faz o ser humano ser feliz.
E digam-me se isto faz algum sentido na vossa cabeça ou não, ou se eu estou para aqui a divagar e isto não faz sentido nenhum, ou se vocês já saltaram do vídeo até aqui. Mas isto é aquilo que eu realmente penso. Então, começar com o carro ou com a casa XPTO não tem piada. O piada é começar com pouco e conquistar aquilo, porque aquilo que nós conquistamos sabe-nos melhor. Então, este vídeo é quase como uma paz para ti, que tu estás a sentir que estás a fazer imensos sacrifícios e não estás a ver resultados. Então, olha que tu depois vais olhar e vais, no futuro, já ter atingido aquilo que tu desejas e vais fazer outros sacrifícios por outras coisas que tu ainda não tens. Então, o sacrifício faz parte da vida, faz parte do movimento. O pior sítio para tu estares é o piloto automático. Então, se tu neste momento estás a fazer sacrifícios de alguma forma, seja de que teor for, significa que tu estás a viver a tua vida e não te encontras completamente estagnada. E se tu te sentes estagnada, se tu sentes que a tua vida está travada, Leonor, meu Deus, eu estou em piloto automático, vê o vídeo que eu tenho aqui para te recomendar, que é: se a tua vida está travada, vê este vídeo. Eu vou deixar para veres a seguir, por isso, se tu sentes de alguma forma que isso é o teu caso, eu recomendo que tu assistas esse vídeo urgentemente. Obrigada por teres ficado até aqui, de teres ouvido este insight sobre sacrifício, e nós vemo-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!